Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Chuvinha caindo, né? Bom, pelo menos agora que eu tô gravando, chuvinha tá caindo. Então, hoje nós vamos falar sobre o barroco, né? O período barroco brasileiro. Nós já demos início semana passada e vamos dar a continuidade hoje, né? O barroco ele vai florescer no Brasil no período colonial, né? Período no início da colonização no Brasil, né? No período da colonização no Brasil, não no início, que no início a gente já teve a literatura de informação, mas era o período que estava sendo colonizado mesmo. A população ela vai aumentar muito no país, né? Até por causa da exploração do ouro, que a gente vai ver que era uma das riquezas nossas que estava indo embora. E o barroco inicia no Brasil no final do século XVII, principalmente no Nordeste, com Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra é um autor, né? Foi considerado o primeiro autor brasileiro, né? E em Minas Gerais a gente vai ter a música, a pintura, a arquitetura, a escultura, com Aleijadinho e o mestre Ataíde, né? São os nomes fortes, principalmente o nome de Aleijadinho. Né? Nós fizemos uma viagem aí a Ouro Preto alguns anos atrás e nós vimos bastante obras, né, de Aleijadinho nas igrejas, né? Umas obras belíssimas, tudo no estilo barroco, né? O barroco ele foi se manifestar, foi manifesto de diversas formas, né? Pelo país, com artistas renomados da época, com os conhecidos e também com as pessoas mais simples também, né? Muitas coisas foram formadas, né? Muitas vilas foram formadas nesse período aí. E as pessoas acabavam vivendo dos seus plantios, né? Para a sobrevivência deles. Isso no contexto histórico, né? Lógico que existiam também os espaços urbanos, mas esses espaços urbanos não eram tão grandes, né? Quando a gente fala em espaço urbano, não é a gente pensar em uma sociedade assim com prédios, com isso. O espaço urbano era um espaço de mais movimentos ali, né? E as riquezas adquiridas aqui no Brasil eram basicamente importadas também. Né? Então o espaço urbano teve um interesse, se interessou pouco pelas obras, principalmente de literatura. Por que há um interesse pouco, né? Um interesse diminuto em relação às obras literárias? Porque, na verdade, gente, eu vejo que as obras literárias elas não traziam riqueza. Né, traziam cultura, traziam divertimento para a época, mas riqueza em si não trazia, o que trazia era o ouro. Né? Então, com isso, o que vai acontecer? Portugal não foi muito bom nesse período para a gente não, tá? Na verdade, não foi muito bom em lugar nenhum, mas esse não foi pior. Porque Portugal acabou fazendo o quê? Proibindo que as pessoas adquirissem livros, né? Adquirissem livros, principalmente para aprender a ler, né, e aprender a ler, a falar, a se posicionar. Então, no Brasil, houve esse período aí, que não se formou um público leitor por causa disso, por causa dessa proibição do rei de Portugal de proibir aqui da venda de livros no Brasil. E durante muitos anos foi assim. E o que acontece com isso? Muitos produtores agrícolas, né, produtores agrícolas, produtores rurais, eles acabavam, tinham dinheiro, tinham condições, acabavam enviando seus filhos para estudar fora, né? Então, quando esses jovens voltavam, eles voltavam com novas ideias, né? Não se lia aqui, mas do lado de fora se lia, né? Lá fora, na Europa, se lia. Então, haviam jovens que pensantes, intelectuais, né? E eles, quando voltam, quando eles retornam ao Brasil, eles retornam com novas ideias. Né? E daí, logo depois disso, depois de muitos anos, né, os livros puderam passar a ser lidos aqui mesmo dentro do Brasil. Né? Só para a gente ter uma noção de início da literatura barroca no Brasil, ela vai iniciar com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, de Bento Teixeira, né, aqui no Brasil. A Igreja Católica também ajudou, né, colaborou com o desenvolvimento da literatura barroca no Brasil, até porque a igreja ela queria o que era disseminar, era passar adiante, né, os conhecimentos sobre o cristianismo. Então, como é que vai passar isso aí para o povo? Através da literatura, através da leitura, né? Então, só que havia um probleminha na literatura. Como a gente tinha muitos e muitos jovens que não liam, né? Não tinham conhecimento, e quando liam encontravam uma linguagem rebuscada.
mais ainda de difícil entendimento. E aí, gente, a gente vai ter a figura de Gregório de Matos, que foi o primeiro poeta brasileiro, conhecido também como Boca do Inferno. Por que era chamado de Boca do Inferno ou Boca de Brasa? Porque o cara metia a malha nos governantes da sociedade local, né? Os mandos e desmandos dos governos, dos governadores, né? A questão desde lá do princípio, né? Colocar os parentes para trabalhar, ganhar muito dinheiro. Então, Boca do Inferno, que era chamado de Gregório, o nome dele era Gregório de Matos, ele sabia disso tudo e colocava isso daí dentro dos seus textos poéticos. Criticava as pessoas também, falava muito das pessoas nos textos poéticos dele, né? Então, ele foi conhecido assim, né? Então, ele tinha uma língua bem ferina, né? Uma língua ferina, né? Debochado, tudo isso aí, né? Criticou muito esses poderosos. E aí ele escreve também poesias satíricas, poesias lírico-amorosas e poesias religiosas também, né? Ele vai usar o cultismo dentro da sua linguagem, lembrando que o cultismo é uma linguagem mais culta, né, uma linguagem mais rebuscada, faz um jogo, né, das ideias. E o conceptismo, ele vai trabalhar com o conceito, né, com os conceitos das coisas, com as definições, né? Ela fica muito mais clara quando a gente trabalha o conceptismo do que com o cultismo, né? Gregório de Matos trabalha com o cultismo. A poesia lírico-amorosa dele, ele vai tratar mesmo da mulher, né? Vai ser um dos temas principais, a mulher. Não a mulher simplesmente como um símbolo de pureza, vai trabalhar a mulher como símbolo de pureza, mas também um símbolo de desejo, né? De prazer. Então ele trabalha essa visão aí da mulher dentro do seu texto. A sua poesia satírica, ela vai se voltar mais para as críticas dos costumes, né, e a religiosidade, né, fala muito da fé, faz muita crítica à realidade política e social por causa do poder. Então ele vai satirizar muita coisa dentro dos seus textos poéticos. E a poesia religiosa, ele vai se preocupar mais com a salvação do homem, principalmente com a salvação dele, né, fala muito sobre a questão da fé. Esse é Gregório de Matos. E aí a gente vai conhecendo à medida que a gente vai fazendo atividades, né, em cima dos textos deles. Vocês vão vendo que são textos bons, não são muito fáceis de compreender, mas precisa de mais de uma leitura para a gente ter esse entendimento. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Beijinho. Tchau, tchau.